Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Climinha de segunda-feira, mas não. Hoje é quinta-feira mesmo. Então pode chegar mais, você que está aí passando. Não vai passar não, pode não. Continua aqui ligadinho com a gente, acompanhando a continuidade da nossa programação dessa TV missionária, IPP TV. E claro, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais, o seu programa diário, matinal, com muita notícia boa, né? Muita informação boa, muito conteúdo interessante. Aqui a gente aprende, a gente se diverte, a gente conversa. Ai, gente, esse programa é muito especial, é muito bom fazer parte e é muito bom estar com você aqui. Então, pra gente começar, nossa frase pra gente já começar com cabeça, né? Começar pensando aqui, ó, meditando. Jovens, Deus irá pedir tudo, toda a sua vida em troca de um chamado. Ele quer tudo e Ele te levará para um nível mais profundo. Deus quer tudo, não quer pela metade, nem mais ou menos não, gente. E essa mensagem foi um trecho do livro Linhagem Espiritual. Nós tiramos lá, estamos aqui compartilhando com você. Ó, a nossa querida nutricionista, doutora Mariana Sanaiotti, tá aqui, preparou um material muito especial pra gente, falando de um tema muito importante, sobre a gordura no sangue. Então, acompanhe, preste atenção pra gente, né, ter oportunidade aí de estar de olho, de estar em dia com a nossa saúde. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre dois tipos de dislipidemias. A primeira vai ser o colesterol, que é conhecida como hipercolesterolemia, e sobre o triglicérides, que é a hipertrigliceridemia. Então, basicamente, ambas envolvem o aumento de gordura sanguínea no sangue, que podem gerar problemas para os outros órgãos, então para o coração, para o fígado, e pode ter outros tipos de problema. E basicamente elas vão ter quase a mesma conduta nutricional, com algumas peculiaridades. Então, como eu sempre falo aqui, cada doença, cada indivíduo tem que ser avaliado de forma individualizada, mas eu queria deixar algumas orientações aqui que podem auxiliar a diminuir ambos os casos, tanto o colesterol como o triglicérides. Então, o primeiro vai ser a diminuição da gordura saturada. Ela basicamente vai vir de origem animal, então tudo que vem do animal a gente vai reduzir. Então, primeiro vai ser as carnes vermelhas principalmente, elas contêm muita gordura, não só aparente, mas dentro, entre a própria pele, a própria carne, ela contém bastante gordura. As vísceras, leite e queijos que são integrais ou amarelos, também o uso da manteiga, dos embutidos e de alguns tipos de óleos, então a banha de porco, óleo de dendê, alguns outros tipos como gordura de cacau, óleo de coco. Então geralmente esses tipos de óleos eles contêm muita gordura saturada e para esse tipo de paciente para esse tipo de conduta a gente não pode utilizar. O segundo ponto vai ser a redução de gordura trans. Então todos os alimentos geralmente industrializados eles são compostos por gordura trans, eles utilizam na preparação a gordura trans e basicamente são sorvetes, doces, chocolates, pães, bolacha recheada, biscoitos de água e sal, maisena, também bolos industrializados, chocolate como eu falei, fast food, molho para salada. Então geralmente todos esses alimentos eles são compostos pela gordura trans. Aí falando da redução, vamos falar das coisas que a gente precisa aumentar. Então, o primeiro ponto vai ser a gordura monoinsaturada, as gorduras insaturadas, poli, enfim. Então, principalmente o ômega 3 e o ômega 6 são excelentes gorduras e uma das formas de combater gordura é a gordura boa. Então, a gente vai acrescentar, os óleos vegetais, o azeite e os peixes também. De preferência, esse paciente tem que comer de 3 a 4 vezes por semana o peixe e preferir sempre, então, as carnes mais brancas.
Um outro ponto que a gente precisa melhorar na dieta vai ser os antioxidantes, principalmente os flavonoides, que eles são benéficos e eles trabalham como um anti-inflamatório no organismo e ajuda a melhorar esse momento inflamatório que o paciente está. Então, as frutas, geralmente as frutas vermelhas, elas contêm mais desse tipo de nutriente. Os grãos, as sementes, as oleaginosas, alguns tipos de condimentos e ervas vão conter esse componente. E por último, temos que aumentar as fibras alimentares, porque a fibra também ajuda a reduzir a gordura circulante. Então, aumento de alimentos integrais, então pães, torradas, arroz integral e também o uso de farelo de aveia. Especificamente falando do farelo, ele vai ter ali um componente que é a beta-glucana, que vai ser muito benéfica na redução do colesterol. Então, principalmente para esses pacientes, eu geralmente recomendo o uso desse alimento. Boas dicas aqui no nosso quadro Viver Bem Mais, né? Onde especialistas sempre trazem uma informação e aí, ao mesmo tempo, eles também já trazem uma orientação de como a gente pode estar com a saúde em dia, né? E quais os alertas, né, que a gente precisa ter, né, para buscar um profissional na hora certa e cuidar, né, gente? A gente precisa ter esse cuidado com a nossa saúde, esse cuidado com o nosso bem-estar, né? Em diversas áreas a gente tem que estar, ligadinho e não deixar passando ali, enrolando não, porque às vezes, né, a gente sabe que uma coisa que poderia resolver agora, se passa muito tempo, depois a gente tem dificuldades ali para poder lidar, tá bom? E agora, Finger Móveis Planejados, gente. Você que está planejando, quer investir nos móveis planejados da sua casa, quer dar uma cara nova, então você pode agora mesmo entrar em contato com essa empresa e conversar ali, para que juntos vocês consigam realizar um planejamento bem legal que venha atender às suas necessidades. E para você entrar em contato com eles, né, você precisa conhecê-los. Então, na telinha aí, vamos conhecer um pouco mais da estrutura e de todo o trabalho que essa empresa realiza. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Então, dados aqui na sua tela. Se estiver no celular, já printa, viu? Para você não esquecer. Mas se não, pode anotar. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi, WhatsApp tem também. É 011, né? Estamos aqui em São Paulo, né? A matriz está aqui, a loja, né? Tá aqui. 990187891. 990187891. Entre em contato agora mesmo e já agende a sua entrevista, a sua conversa, né? Essa reunião para vocês juntos definirem o projeto da sua casa. Pensou em móveis planejados? Já sabe, né? Pensou em Finger Morumbi. E agora a gente continua e nós vamos com povos e línguas. Dá uma voltinha aqui, sabe em qual país? Nós vamos lá para o Haiti, na cidade de Canaã. E nós vamos conhecer o trabalho que é realizado lá. E quem vai nos apresentar é o pastor Inar Brandão. Acompanhe.
Estamos chegando agora na clínica aqui no Canaã para esse atendimento. É minha 4ª viagem missionária aqui na região. Eu, como médica, sou cirurgiã, sou mastologista e fico aqui mais por conta do atendimento das mulheres, mas atendo adulto, de todos os tipos e criança também. O nosso atendimento é de acordo com a necessidade do local. A Eugênia, que é pediatra, fica mais por conta do atendimento das crianças, e a Carol, que é cardiologista, para medicina também de adulto. Estamos com Deus no coração e o nosso desejo realmente é utilizar a nossa profissão para salvar almas. Por isso eu te peço, Pai, a tua bênção, a tua unção, a tua sabedoria, oh Deus, o teu poder. A gente estruturou o atendimento aqui, dividimos em atendimento para as mulheres com a Regina, atendimento preferencial dos homens com a Carol, mas ela atende também mulheres e crianças maiores, e atendimento para crianças e bebês com a Eugênia. Nós temos a Juliana e o Celso, que estão fazendo atendimento odontológico tanto de limpeza quanto atendimentos mais complexos, de extrações ou obturações. Fizemos uma organização aqui fora com um esquema de senhas, de uma maneira que a gente tente evitar um acúmulo de pessoas aqui. Nós distribuímos 85 senhas, cada senha um atendimento médio de 3 a 4 pessoas, porque tem a mãe, 2, 3 filhos, ou o pai, a mãe, mais os filhos. Nós viemos fazer uma parceria com 2 igrejas aqui no Haiti, o pastor Samuel Rosilien e o pastor Nathan Cherreliu. Esses 2 pastores, eles juntos, eles cuidam de 800 crianças aproximadamente. Hoje o pastor Nathan também tem um trabalho em Canaã, onde ele tem, além de uma igreja, ele tem lá uma construção que serve como posto de saúde, quando nós fazemos as viagens missionárias, uma escola para mais de 300 alunos, que vão do maternal até a formação ali do 2º grau. Esse é um pastor que tem nos ajudado muito, ele é o chefe da missão aqui, é o pastor da igreja local e além disso ele ainda está trabalhando como tradutor pra gente. Nós vamos começar o dia agora, vamos começar às 9 e vamos atender até a gente conseguir atender todo mundo sai daqui feliz. Je suis vraiment content pour recevoir ce groupe qui vient do Brésil, juste pour aider les peuples à Canaan. Et ici, ce peuple a beaucoup de problèmes, surtout en ce qui a trait à l'éducation et à la santé. Et la population est très contente et moi aussi, je suis content de recevoir ce groupe qui a fait un très bon travail. Et je pense que Dieu va bénir le groupe et Dieu va bénir le Brésil en général. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Desde a minha infância eu sempre quis trabalhar com saúde e hoje saber que eu posso associar a minha profissão, minha formação com a obra de Deus, para mim é maravilhoso. Uma sensação de gratidão por poder fazer com que centenas de pessoas carentes sejam ajudadas através da minha vida. And what's your problem? Que problème au gain? Le problème, c'est que malaria, chaque minute fait la bombe. Ah, il y a malaria fever. Minha primeira vez aqui, nós somos da equipe odontológica, eu e o Dr. Celso, tem muita gente lá fora, estamos muito entusiasmados. É uma proposta muito interessante da igreja para ajudar o pessoal aqui no Haiti. Tem uma estrutura muito bacana montada aqui para a equipe e a gente não faz só a prevenção, a gente dá continuidade ao tratamento.
É minha primeira vinda de muitas ao Haiti. Foi uma resposta de oração mesmo, eu já estava orando, pedindo a Deus para me encaminhar uma missão. Eu e o Dr. Celso aqui, nós realizamos um bom trabalho, vimos mesmo a diferença que nós fizemos na vida das pessoas, dando mais dignidade. Prontinho, finalizado o tratamento para dar uma condição de vida melhor e mais dignidade para essas pessoas daqui. Essa é a minha 4ª viagem missionária ao Haiti e logo que vim foi após o terremoto e a gente percebe uma mudança rápida nas questões das necessidades daqui. No primeiro momento, o que mais me impactou foi abuso de crianças. Isso realmente tocou muito o meu coração, crianças com muita infecção vaginal devido a abuso. Acredito que seja o formato que eles ficaram convivendo no início, todos em tendas, em barracos, juntos, famílias diferentes juntas, né? Muita infecção vaginal em crianças e em adolescentes. E o que eu percebo, as doenças são as mesmas e o que mais me incomoda nos dias de hoje é a questão da saúde pública, porque não tem investimento nesse aspecto. Uma quantidade de mulheres que há 4, 5 anos eu estava aqui atendendo, mulheres novas, adolescentes, hoje já com 2, 3 filhos. Então o investimento em planejamento familiar seria o ideal. A Organização Mundial de Saúde tem mostrado que as doenças crônicas e agravos não transmissíveis, que seriam doenças comuns para países desenvolvidos, tem acontecido também nos países em desenvolvimento. Como que a gente vê aqui na pobreza, na miséria, as pessoas estão obesas e fracas, anêmicas. E pela cor da pele, que é comum e negro, a gente percebe muito aqui também a anemia falciforme. Algumas doenças são muito comuns aqui. Pegamos muito também hipertensos, mas hipertensos estabilizados, em pressões altas, mas assim um pouco estabilizadas. Eu tenho mais de 30 anos de conversão e fiz medicina desejando ser uma médica missionária. E o meu desejo maior é seguir com a vida missionária, que eu me considero jovem ainda, com forças, com energia, com experiência e me dedicar totalmente. E às vezes a pessoa pensa num tempo grande, numa dedicação total e às vezes em dedicações pequenas. Você muda a história de vida das pessoas. Deus pode usar tudo isso para o reino dele. O mais impressionante é que no meio de todos esses atendimentos médicos eu sou advogado e me disponibilizei a estar aqui. Estou impactado pelo volume de trabalho que a gente tem, pelo tanto que a gente abençoa essas pessoas e é interessante a gente ver como é que Deus age. Vieram missionários exclusivos, né, de longo prazo, montaram essa estrutura, depois com essa estrutura montada, missionários de curto prazo como eu, podemos vir aqui e fazer um trabalho pontual, mas que é de suma importância para essa população. É como diz a palavra, né? O primeiro vem, ara a terra, o outro vem, planta, o outro rega, e lá na frente alguém vai colher. E a gente está ajudando nesse processo de muitas mãos para fazer a obra do Senhor. Primeira vez que eu estou servindo aqui no Haiti com os irmãos, eu sou engenheiro, eu estou aqui enquanto engenheiro, hoje podendo fazer algo para poder mitigar a dor desse povo, ajudar os meus irmãos, ajudar a igreja que tem sido a nossa parceira a fazer algo de relevante em favor dessa nação. Nosso propósito é poder de fato atender de uma comunidade de 200 mil pessoas, ao menos 1.000. Nós fazemos em média 30, 40 procedimentos de cirurgia por dia. Às vezes mais, às vezes menos. Nós não temos muitos recursos aqui com equipamentos, mas o recurso que nós temos tem sido suficiente para a gente conseguir fazer e dar um pouco de dignidade para esse povo. Eu senti esse chamado em meu coração de vir aqui e poder servir um pouco a esse povo.
este ano, então, resolvemos voltar novamente para continuar esse trabalho, que é um trabalho que aparentemente não tem fim. A necessidade é muito grande aqui e acredito que nós temos um desafio, que é ajudar essa cidade a se erguer, levantar, trazer também a palavra de Deus, um pouco de conforto para esse povo. Eles são também muito gratos, muito assim, sensíveis ao nos receber aqui para fazer o pouco que a gente faz. A ação da igreja é extremamente importante em missões de curto prazo. A igreja nos dá a oportunidade para os profissionais de saúde de contribuírem no cenário de socorro e misericórdia, que é mandamento de Jesus. Imagine que nessa vinda nossa ao Haiti, agora 3 médicas e 2 dentistas, em uma semana nós atendemos mais de 1000 pessoas. Se a igreja no Brasil se mobilizar para enviar os seus profissionais de saúde para fazerem missões de curto prazo, nós vamos de fato marcar a vida de milhares de pessoas. Esse tipo de iniciativa só pode acontecer quando há um envolvimento da igreja promovendo esse esforço missional. Eu posso dizer que na Igreja Batista Central isso acontece porque de uma maneira muito forte e intencional. Os pastores, eles são os promotores, eles mesmos se envolvem. Eu sou um dos pastores da igreja, eu estou aqui hoje liderando essa equipe. Nós entendemos que quando nós, pastores, nos envolvemos e vamos nas viagens, promovemos não só do púlpito, mas também em campo. Toda a igreja embarca. A igreja quer ser liderada por pastores que fazem missões. É um dos motivos de eu estar aqui hoje, representando a liderança da minha igreja. E é por isso, então, que eu creio que esse esforço missionário, que o mundo está ansiando tanto, ele vai acontecer no dia que os pastores forem os enviados, e não apenas aqueles que enviam os missionários. Enquanto os nossos membros ficarem vivendo o Evangelho apenas dentro do contexto dos prédios ou em pequenas reuniões, se eles não saírem e forem para os lugares onde Cristo estaria hoje, andando, vivendo, nós jamais teremos um Evangelho vivido de verdade no nosso meio. Misericórdia e compaixão é algo que eles estão vivendo aqui. Se você pegar um dentista, como esses que estão aqui hoje, eles estão doando milhares de reais, mas para eles é a maior honra. É aquilo que eles estão fazendo e a cada noite, quando nós temos cultos, nós temos um tempo ali de oração, de ministração, lágrimas nos olhos, de gratidão por poder fazer parte de um movimento como esse. Isso é a igreja de verdade, isso é a igreja em movimento, uma igreja que tem paixão por missões. Essa iniciativa de apadrinhamento escolar aqui no Haiti, ela é desenvolvida numa parceria com o pastor Natan, com o pastor Samuel, onde mais de 800 crianças são atendidas. O processo acontece da seguinte forma: a igreja levanta, dentre os seus próprios membros, $50 por criança, para estar apadrinhando uma criança por um ano. As crianças aqui no Haiti, elas enviam para nós uma foto com o nome, idade e escola. Nós, então, de posse dessa foto, a pessoa escolhe uma criança de verdade, não é um folder, não é nada assim. Lá no Brasil, a pessoa manda uma mensagem, então, para a criança aqui no Haiti. Ao receber essa mensagem, nós enviamos para cada doador um desenho das crianças com o seu nome, com a idade. Alguns são mais coloridos do que esse, né? Mas esse aqui, nesse dia aqui, com certeza, essa criança não quis colorir.
Mas dessa maneira, quando a gente visita aqui as escolas, nós não só vemos que o trabalho é muito efetivo, que eles realmente estão aprendendo a ler, a escrever, mas nós também vemos a parceria, como eles sentem a importância de ter alguém que está se preocupando com eles, que ora por eles, né, que está investindo na vida escolar deles. Isso faz muita diferença. Essa é sempre a mensagem que a gente traz. Tem alguém no Brasil que te ama, que quer te ver bem, que quer te ver uma pessoa bem educada, que vai dar um futuro brilhante para Haiti. Não é de se estranhar que essa é uma das horas mais alegres do dia para essas crianças, é a hora da merenda. Se você olhar aqui, a merenda não é um pãozinho, é um prato de comida mesmo, com esse arroz que é muito típico aqui da região do Haiti, né? E a criançada sai daqui já alimentada para casa, muito legal. São 288 crianças atendidas todos os dias. Elas recebem alimentação, têm as aulas. O pastor Natan tem feito um excelente trabalho. Se nós juntarmos ainda as crianças que são atendidas lá em Canaã, são mais de 570 crianças, só aqui a igreja do pastor Natan atendendo, uma grande bênção para Porto Príncipe. Tudo que a EBC faz no Haiti é uma pequena contribuição para a mudança da realidade daquele país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós precisamos urgentemente que outras igrejas abracem essa causa. É um país que está pronto para ser colhido, onde as pessoas estão sedentas por Jesus, sedentas por mudar a sua realidade. E se outras igrejas no Brasil se juntarem a esse esforço, nós certamente vamos causar um impacto duradouro no Haiti. Lançamos o desafio para que nas próximas campanhas, para que nos próximos anos, muitos dentistas, profissionais da área de saúde, médicos, sejam voluntários para esse trabalho. Aqui nós tiramos uma semana, apenas uma semana, de um ano inteiro, para poder dedicar exclusivamente à obra do Senhor, cuidando da obra do Senhor, cuidando das pessoas que Deus enviou para ser cuidada por nós. Eu gostaria de encorajar os pastores que estão me ouvindo, que como eu lideram uma igreja, qualquer que seja a forma, o modelo, como você vive igreja no seu contexto, a você desafiar a sua congregação, os seus membros a se envolverem com missões. A verdade é que nós jamais teremos membros maduros que realmente vivem o Evangelho se eles não estiverem envolvidos com aquilo que fazia o coração de Jesus bater mais forte. Pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Jesus via as multidões e sentia compaixão delas, porque viam que elas eram como ovelhas sem pastor. Uma igreja que é plantada, que consegue fazer diferença na comunidade. Você consegue ver rostos de crianças felizes, bem alimentadas, sorrindo e sabendo que existe uma esperança de futuro. Jesus está aqui também e Jesus está chamando vocês. Muito legal esse trabalho, né? Muito legal esse projeto do Povos e Línguas, né? Se você gosta, se você tem essa vontade de se aprofundar mais, de conhecer ainda mais esses trabalhos missionários, você pode acessar agora mesmo no canal do YouTube, que é Povos e Línguas. Lá você vai poder acompanhar todos os projetos, né? E nós estamos passando aqui desde o começo, numa ordem aqui, né, para você acompanhar,
mas lá você também tem o seu tempo, você pode ir na sua programação e assistir todos, assim, um na sequência do outro, né? Dependendo como foi a sua agenda, mas a minha dica é que você se inscreva no canal, que você compartilhe para a gente ajudar que ele cresça também. Esse é um trabalho muito bonito, interdenominacional, mas que vem mostrando todos os trabalhos missionários pelo Brasil e mundo. Então é muito bom a gente acompanhar, né, e ajudar que esse canal ainda se espalhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Eu ainda hoje vou conversar com o pastor Alberto de Lima. Nós vamos falar sobre como amar, como cuidar de pessoas que sofrem, né, com a doença da demência. Como que a gente realiza esse trabalho. Se esse tema te interessa ou se você lembrou de alguém que gostaria muito de participar dessa conversa, divulgue, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Estamos de volta e eu quero mandar um abraço para você. Rapidinho, vamos para o intervalo, a gente já volta. $100.000 seguidores. Essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100.000 seguidores.
De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5:30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7:30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Agora sim, né, gente? Estão me ouvindo direitinho, sem interrupções, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para você que está participando aqui, ó, o David Diego, falando a paz do Senhor, a Cleude Rocha, bom dia a toda a equipe do Tudo Mais, diretamente de Camacan, da Igreja Léo Ventura, presbiteriana. Aparecida Parra, bom dia, Tainá e toda a equipe, graça e paz. A Delva também aqui, mandando um abraço para todo mundo aqui do Tudo Mais. E a Regina, gente, a paz do Senhor, e ela está nos assistindo, gente, da minha terrinha, lá de Rondônia, né, da cidade de Vilhena. E claro, a Amália aqui também com a gente, dando um bom dia, a Rosângela, que está nos acompanhando lá de João Pessoa, e ela pede oração para cura emocional e a salvação do irmão dela, gente. E a Maria das Graças também, a paz do Senhor, e que ela está aqui também participando e acompanhando com a gente. Então você que está aí, já põe o pedido dela em oração, ore por ela, né? Oremos um pelos outros aqui no nosso chat. E a gente continua. Agora nós temos o nosso quadro Você Precisa Ver Mais, e nós selecionamos um trechinho de um programa muito divertido, feito para os pequeninos, que é o Pinheirinhos TV. Acompanhem. Oi, meu nome é Ana. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer bolinha de sabão. Quais são os ingredientes? Quais são os ingredientes? É sabão e água. Você coloca um pouquinho de água. Um pouco de água e um pouco de sabão. Misturar com um palito de bolinha de sabão. Faz pra câmera ali, ó. Ai, que graça, né? A gente acompanhar. Você aprendeu direitinho como fazer essas bolhas de sabão? A Ana explicou direitinho ali, né? Então você já pode fazer, se você tiver um pequeno em casa, uma criança, para se divertir, essa é uma ótima opção. Então você acompanhou aí um trechinho do programa Pinheirinhos TV, um programa voltado para crianças, que faz parte da nossa grade aqui da IPP TV.
E agora, gente, nossos parceiros aqui, né? Editora Ezion, essa editora missionária. E hoje a dica é o livro Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. Acesse agora mesmo editorezion.com.br e já conheça o nosso site, conheça o site, né, deles, já tem novidades, tem kits, tem combos, tem muitas opções para vocês. E agora, gente, chegou o momento do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje. E para essa conversa, eu estou recebendo o nosso pastor Alberto de Lima, ele que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, e ele está aqui com a gente hoje para falar de um tema muito delicado, um tema muito sensível, mas muito importante, onde nós, como cristãos, precisamos ter uma atenção total. Quando uma pessoa é tomada, gente, pelo esquecimento da demência, né? O que nós devemos fazer, como proceder, como cuidar dessa pessoa? E para falar desse assunto, eu converso com ele, nosso querido pastor Alberto. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje no Tudo Mais, né? E compartilhar com a gente, né, esse tema tão importante, pastor. Ainá, eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, irmãos amados, aqui na IPP-TV. É uma alegria, é um prazer, e principalmente para conversarmos a respeito de um tema tão desafiador, mas um tema que a cada dia tem ficado muito mais comum no lar de milhares de pessoas, se não de milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Como lidar com pessoas amadas, com pessoas do nosso convívio, que foram diagnosticadas com uma doença neurodegenerativa. Então, esse é um desafio, mas nós queremos que a palavra de Deus nos dá sabedoria, direção, amor para tal desafio. Ai, amém, pastor, isso é verdade. E o que me chama a atenção nesse tema, pastor, é que eu lembro que um dos cursos que o senhor ministrou uma vez, o senhor teve a oportunidade de compartilhar uma experiência que o senhor viveu lá no comecinho, né, do seu pastoreado, né, do seu trabalho, do seu ministério, e o senhor cuidou de uma senhora que foi diagnosticada com Alzheimer, né? Eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, né, essa história e falar um pouquinho do que o senhor aprendeu. Como é que foi esse processo, pastor? Tainá, isso aconteceu nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Eu estava pastoreando na zona norte de São Paulo, Igreja da Vila Maria, e eu tinha um trabalho intenso, né, na área de visitação. E de repente eu me deparo com uma irmã amada, membro da igreja, que recebeu este diagnóstico. Naquele momento, né, isso há muito mais de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu não tinha noção do que era. Obviamente a gente ouvia alguma coisa, mas não sabia, nunca tinha tido a curiosidade de me debruçar, ler alguma coisa. Mas a necessidade pastoral, né, eis ali uma ovelha de Cristo,
que precisava de atenção, de cuidado pastoral, assim como qualquer um de nós. Então, isso me levou a ler alguma coisa a respeito. Primeiro, o que é demência, né? No que consiste, né? Quais as características principais daquilo que acontece, que está acontecendo no nível degenerativo, em termos cerebrais, as características quanto a essa questão do esquecimento, sem esquecer de que existem dezenas de categorias de demência e talvez a mais falada ou conhecida, pelo menos popularmente, seria Alzheimer, mas existem outros tipos de demência. Então me debrucei para, inclusive, fazer um pequeno trabalho, né, onde eu pude ler alguns artigos, ler alguns capítulos de alguns livros médicos e teológicos que me ajudassem a interagir com esta irmã. Então, eu me deparei com o fato de que nós podemos, de uma forma muito simples, e aqui eu não estou colocando a necessidade de fazer uma faculdade de ciências da saúde ou medicina para nos envolvermos com pessoas sofrendo com esse tipo de diagnóstico, mas de uma forma muito simples, conhecer um pouco a respeito daquilo, para que possamos cuidar dessas pessoas de uma forma particular, que seja intencional, que seja sábia, sensível, né, às limitações da pessoa. E esse cruzamento aí, né, de uma dificuldade física, de um problema físico, né, mas que não nos torna assim como que fora do alcance da graça de Deus, dos cuidados, do amor de Deus no trato com essas pessoas. Então foi assim que Deus me colocou diante desse desafio. Inicialmente eu pensei que seria incapaz de fazer aquilo, mas gradativamente eu fui conhecendo um pouco da história daquela irmã, seu marido, e aí Deus me deu grandes oportunidades, Tainá, de realmente entrar em alguns questionamentos pessoais, né, a respeito da validade, né, diz assim, eu posso sentar aqui com essa pessoa, com essa dificuldade cerebral, neurológica, e aí nós nos pegamos com os seguintes questionamentos. Vai valer a pena? Ela não está entendendo? Ou ela vai esquecer do que eu falei? Interessante essas indagações, esses questionamentos. E aí isso faz com que a gente realmente se debruce sobre a palavra ou pense biblicamente para que nós cheguemos a uma conclusão de que a ministração da palavra ela vai além do campo, e eu vou abrir aspas, da normalidade. Nós cremos que a pregação da palavra, mais pessoalmente no ministério face a face, não depende exclusivamente de um cérebro que funciona perfeitamente. Se é que nenhum de nós tem um funcionamento perfeito, eu fico temos até as nossas preocupada. demandas, as nossas dificuldades, né? Se a gente for vasculhar, a gente vai poder achar algumas dificuldades, né? Mas chegar à conclusão, Tainá, de que nós podemos sim crer no poder do Espírito Santo, na ministração da palavra, e que essas pessoas que foram afetadas por uma demência, elas são objetos da graça, assim como eu e você. Amém. Deus, então, ele não depende deste funcionamento dentro da categoria da normalidade para agir e edificar vidas. Então, foi assim que eu me aproximei, foi assim que todos os meses eu estava na casa daquela irmã, cantando o seu hino preferido, depois eu vou explicar por quê, lendo trechos da palavra que eram bem familiares a ela, e
até mesmo ministrando o sacramento, a ceia do Senhor. Amém. Então, porque entendendo que a ceia é este meio de graça para fortalecer a nossa fé. Então foi uma experiência maravilhosa que o Senhor me deu, né, para experimentar no meu ministério pastoral. Amém, pastor. Eu lembro que quando eu vi essa história eu fiquei muito impactada. E impactada porque os primeiros questionamentos que vêm para nós é que quando a gente fala do evangelho, a gente sabe que a palavra fala que a gente deve buscar dia e noite a leitura para que aquilo fique inculcado, para que aquilo entre no nosso coração. E para que a gente fale assim, olha, vocês, né, para que não sejam levados a falsas doutrinas, vocês precisam ter o conhecimento, vocês precisam saber, conhecer. E a gente sabe que a leitura, a oração é o alimento diário, né? E aí, quando veio essa história, eu falei, tá, e quando a pessoa começa a ser afetada por esse esquecimento, e os versículos vão sumindo ali, se some por completo, né? Se a pessoa esquece por completo ou não, né? Pastor, como é que a gente avalia essa questão? E a gente volta, se o senhor quiser compartilhar mais, né? Um pouco como foi esse processo com o Senhor, né? Alguns momentos especiais ali que você viu o agir de Deus. Mas como é que a gente entende esse processo de guardar a palavra, né? Lembrar e o esquecer com a salvação, né? Como é que a gente olha para essa situação? Porque eu acredito que muitas famílias, muitas pessoas que passem por isso, às vezes têm essa angústia no coração, né? Ela está esquecendo, né? E isso implica na salvação, implica no relacionamento dela com Deus. O senhor já deu uma deixa na sua fala anterior ali, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que a gente pode entender essa parte, né? Ok, digamos, Tainá, nós partimos do pressuposto que, obviamente, o cérebro tem esse papel fundamental, nós não estamos contra isso, né? Mas, biblicamente falando, a palavra de Deus nos instrui que existe algo na experiência humana muito mais profunda do que qualquer outro órgão de funcionamento na vida. Eu me refiro ao coração. Aquilo que a Bíblia chama de coração, às vezes ela chama de alma, às vezes ela chama de espírito, mas todas essas palavras falam a respeito da nossa parte imaterial. Né? Eu parto de um princípio, de uma premissa de que nós somos uma unidade de corpo e alma, ou corpo e coração. Então, nós cremos que a edificação da palavra vem pela operação do Espírito, que usa a palavra e a aplica ao coração. Ao coração. Então, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que o cérebro que envia comandos para todas as partes do corpo. Nós cremos que os pensamentos, as inclinações morais, nós cremos que a intelecção, a cognição, nós cremos que as afeições, o mundo das emoções humanas, as inclinações, a volição humana, as escolhas últimas que fazemos na vida, o nosso comportamento, os nossos hábitos têm o seu nascedouro no coração. Portanto, o conhecimento bíblico, Tainá, o acúmulo da informação teológica não significa ao mesmo tempo o conhecimento do coração. Então, a palavra, quando ela é ministrada e ela é simplesmente alojada, digamos assim, na nossa cognição em termos de, eu agora conheço porque eu acumulei informações teológicas ou eu memorizei versículos, mas se esta mensagem, se esta verdade não penetra o coração, não há mudança. Nesse aspecto, então, pensando numa pessoa com a demência que foi diagnosticada, né? Nós podemos passar por situações semelhantes, né, em algum momento da vida. Nós cremos então que a operação do Espírito Santo é a mesma. De forma ordinária, comum, nós ouvimos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho então faz sentido para mim, num nível intelectual,
mas a obra não para por aí. Uhum. Esta é uma via comum, ordinária, através do qual nós somos alcançados pela mensagem. Essa mensagem ela é operada pelo Espírito para mudar o coração, Então, nesse aspecto, alguém que está sofrendo com uma demência e que está com esquecimentos graduais, né? A pessoa com uma demência, digamos, do tipo Alzheimer, começa a perder a sua memória mais recente, né? Aquelas pessoas mais próximas, gradativamente ela vai perdendo quem é você, o que você está fazendo aqui, mas há uma pungência das memórias mais antigas, né? Ela começa a trazer à tona coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Obviamente, cada caso é um caso diferente, né? Até o diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico extremamente difícil de se chegar, né? Naquilo que eu li em termos de literatura médica, incluindo aí o DSM, que é o livro de diagnósticos e estatísticas da Associação de Psiquiatria Americana, em termos de como isso acontece até que eles cheguem a um diagnóstico é altamente complexo, é difícil, obviamente existem marcas claras, né, de degeneração cerebral, mas em alguns casos dificílimo a conclusão final, né, disso. Então, nós, partindo disso, nós cremos que alguém pode ouvir a mensagem do Evangelho e pode ser edificada pela obra do Espírito Santo de forma extraordinária. De forma extraordinária, ok? Eu não tenho um perfeito funcionamento, mas eu tenho algo que está além disso, algo muito mais profundo do que um cérebro. Então, se eu parto do princípio que, digamos, o meu pensamento, ele tem o seu nascedouro no coração, nessa parte imaterial, naquilo que a Bíblia chama de coração, alma ou espírito, são sinônimos na Escritura, com ênfases diferentes, mas sinônimos. Então, eu creio que existe algo profundo que não pode ser roubado de nenhum de nós, quer com demência ou sem demência, e que sim, de fato, traz salvação, traz santificação. E essa é a esperança que nós devemos ter. Quanto à questão do versículo, ou o cântico, todos os meses eu estava ali na casa da irmã, trazendo um pouco da palavra, e eu perguntei, olha, qual é o hino preferido de sua esposa? Pastor, é esse hino. Então, todos os meses, ao longo de vários meses, nós cantávamos o mesmo hino. Absolutamente o mesmo hino. E eu prestava bem atenção nas reações dela, e na maioria das vezes ela estava com um olhar perdido. Né? Ela não olhava para mim, não olhava para ninguém, mas ela estava com um olhar perdido. Mas quando nós cantávamos aquele hino, eu não tinha a capacidade de conseguir penetrar na mente dela para saber o que estava acontecendo, mas ela esboçava alguma reação. Como se ela estivesse com um olhar perdido, e ao passo que ela ouvia o hino da sua vida, da sua juventude, da sua vida adulta, é como se nós olhássemos externamente e víssemos ela entendendo. Exatamente, tudo. percebendo que existia algum contato que a remetia a algo da experiência, da história dela. Ai, que lindo. Então, ela, algumas vezes, não todas, ela olhou e ela, sabe quando a gente lembra de alguma coisa e faz uma expressão tipo... Eu lembro disso. Alguma coisa estava acontecendo ali,
E então nós líamos o mesmo texto e cantávamos o mesmo hino. E a ceia do Senhor, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, nos diz que a ceia do Senhor tem um componente que não acompanha o sacramento do batismo. Uhum. O elemento que acompanha o sacramento da ceia do Senhor é o discernimento espiritual. Entender que aquilo simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Como reformados protestantes, nós não cremos numa transformação dos elementos, mas nós cremos que aquele símbolo ou sinal aponta para uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós trazemos à memória aquilo que Ele fez por nós, como uma graça passada. Nós somos alimentados e fortalecidos em nossa fé no presente, mas a ceia, o sacramento também, esse sacramento nos fortalece para que vivamos a nossa vida cristã olhando para a esperança do porvir. Então, nesse aspecto, eu ministrava a ceia do Senhor crendo nesta operação espiritual de Cristo, de alguém que professou a sua fé, que servia ao Senhor na igreja, que estava ativamente servindo ao seu lar, servindo à sociedade, mas que foi afetada por algo na sua vida, na sua história, crendo que aquela ministração ela fazia parte daquele momento, estava fortalecendo a sua fé, assim como nós somos fortalecidos. Então isso foi algo maravilhoso, crer nesta operação e entender que a graça e essa mensagem que nós carregamos, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. Isso me fez tomar alguns procedimentos e algumas outras situações pastorais, onde eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para alguém que estava numa maca, num hospital, com um diagnóstico de morte cerebral. Então, obviamente, para todos os profissionais que estavam ali ao meu redor, o meu exercício foi inútil do ponto de vista médico. Né? Não, não tem cérebro, não tem vida. Nós não cremos dessa forma, né? Obviamente, o cérebro é algo que faz parte da nossa constituição e que alavanca o funcionamento de todo o corpo, mas nós cremos que há algo mais profundo do que isso. Baseado nisso, eu li a palavra. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa, Tainá, mas Deus sabe. Deus sabe. E o que eu o fiz crendo firmemente de que Deus usa de coisas comuns para fazer algo que só Ele pode fazer. Ordinário, né? Então, só Ele pode fazer, né? Alguém que foi acometido ou alguém que tem uma deficiência cognitiva, um atraso cognitivo ou outras situações de limitações físicas, nós não podemos chegar à conclusão que essas pessoas não são alvos da graça de Deus. Não podemos. Nós estaríamos assim limitando o poder da mensagem do Evangelho. Obviamente, de forma ordinária, pessoas ouvem, são edificadas, mas a mensagem do Evangelho é muito mais poderosa. Amém, pastor. Muito mais poderosa. Eu vejo o senhor contar, né, esse exemplo que o senhor viveu, mais de um exemplo, né, e vejo as mensagens, né, a Bianca colocou aqui, né, meu avô materno faleceu com certa demência, Alzheimer, não tivemos a certeza do diagnóstico certo, e a Delva colocou, e pastor Alberto, tem um sobrinho que está com essa doença, demência, e ele ainda é novo, e é muito triste a situação dele, né, então quando a gente vê relatos como esse, né, nos entristece mesmo, né? Pessoas tão queridas que amamos e chegar a um ponto de olhar para você. Nós tivemos um caso de uma pessoa muito próxima, muito querida, né? Que ela olhava e já não reconhecia, né? O filho, a neta, os amigos, o marido.
Então, é uma situação realmente que só quem passa, quem está ali vivendo, né, às vezes vai conseguir externar, né, esse sentimento. Mas quando a gente vê essa esperança, que a nossa missão é levar o evangelho, levar a palavra e ter esse propósito de fazer, eu queria que o senhor, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, né, falasse um pouquinho, né, uma mensagem final de como, né, a gente amar essa pessoa, continuar nós tendo esse amor, mesmo sem a devolutiva, né, a troca do reconhecimento e tudo mais, mas a gente ter esse propósito firme, né, de levar o evangelho, de continuar a nossa missão, que é pregar a palavra, pastor. Sim, vamos lá. Eu posso compartilhar uma outra situação que me marcou profundamente e talvez eu jamais venha a esquecer. Estava visitando um casal cuja esposa tinha sido acometida por uma bactéria que entrou na sua circulação, foi parar no cérebro e paralisou ela inteira, todas as suas funções. A vida deste casal foi modificada abruptamente, radicalmente, profundamente, do dia para a noite. E eu comecei a visitar esses irmãos no hospital. O marido passou a cuidar dela. Uhum. E eu recordo que em uma das visitas, eu ouvi algo daquele homem que eu jamais vou esquecer. Ele disse: pastor, eu dou banho nela, eu ajudo ela a se alimentar. Obviamente as enfermeiras estão dando todo o suporte aqui. Mas Deus tem me ensinado a amar sem esperar nada em troca. Amém. E eu disse, aquilo me impactou tanto, porque normalmente nas nossas relações nós fazemos o bem, mas de alguma forma nós queremos algo em troca. Fundo, né? Somos tentados a dizer assim: olha, eu faço tudo por você. Você nunca fez nada por mim nesse aspecto. Os nossos relacionamentos, por causa do pecado, são muitas vezes relacionamentos de troca. Nem que seja um sorriso, né? Um obrigado. A pessoa espera algo. Esperamos algo. Somos naturalmente levados a: eu fiz algo de bom para você, por favor, eu espero algo, pelo menos, né, em troca. E naquele momento, ao ouvir isso, eu pensei, eu meditei, eu olhei para aquele irmão e eu disse: olha, eu acredito que o Senhor Deus tem ensinado ao irmão o que significa o amor de Deus. Deus, Ele nos ama, Ele cuida de pessoas, sejam estas filhas, seus filhos, ou sejam ímpios, ateístas, que estão, na realidade, falando impropérios contra Deus, a sua santidade, a sua beleza, o seu poder. Na realidade, algumas pessoas que simplesmente estão exercendo e utilizando da sua inteligência, da sua genialidade para construir teorias que minimizam ou que tentam matar Deus. E não é assim. O lema, o slogan, digamos, no mundo racionalista desde então, né, a morte de Deus. Mas, de contrapartida, Deus, Ele não está se vingando dessas pessoas porque elas respiram no mundo de Deus, elas habitam no mundo de Deus, elas têm experiências de amar pessoas, talvez um filho que elas tiveram, talvez uma conquista profissional que elas tiveram, que nós sabemos pela palavra que são bênçãos vindas dos céus. Então Deus, a Escritura diz, Deus faz chover sobre justos e ímpios, injustos. Então, nesse aspecto, Tainá, eu disse a ele: de fato, você está amando como Deus ama. Fazendo uma ponte com a questão da demência, com uma pessoa que está num estágio avançado. Num estágio avançado, ela não vai mais ter a sua mobilidade, a sua locomoção normal. Ela vai precisar de uma pessoa que a leve para fazer as suas necessidades
tomar um banho, comer. Uhum. Então, eis aí uma oportunidade que Deus dá e de realmente nós nos dedicarmos a alguém da mesma forma que Deus ama pessoas. Ai. Então, nós precisamos, obviamente, em meio a isso, somos tentados à impaciência, talvez, né? E aqui eu trago uma palavra de encorajamento a famílias que estão enfrentando isso, talvez há anos, e vocês estão cansados, vocês estão exaustos, isso acontece. Uhum. Mas que as forças, que o ânimo, que a motivação seja renovada no Senhor, em Deus, entendendo que aquilo que você tem feito e que não vai ter retorno é uma oportunidade grande de amar como Deus ama. Né? O amor de proteção, o amor de preservação, que Deus faz cair sobre a vida de todos os seres viventes sobre a face da terra. Esse é o nosso Deus, Ele não passa na cara, né? Então Ele ama porque Deus é amor. Então eis aí a oportunidade de estar com alguém e de trazer também, Tainá, a esperança do Evangelho. Amém. A esperança de que um dia os nossos cérebros, não simplesmente o cérebro, mas o corpo inteiro será glorificado. Aqueles que creram no Evangelho, que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e foram atingidos por uma demência, por uma doença neurodegenerativa, têm a esperança do Evangelho. Têm a esperança viva. Né? Pedro, escrevendo a sua carta, diz que esta esperança ela é viva. Não é uma esperança qualquer humana, mas é a certeza de que um dia todos nós teremos um corpo saudável, forte e adaptado para viver a eternidade. Amém. Conhecendo a Deus e se surpreendendo a cada dia com o seu amor, com a sua beleza, com a sua bondade, com a sua graça. Amém. Nossa, pastor, que já para a gente finalizar, né? Eu amei essa palavra mesmo, nos enche de alegria, de ânimo, de entusiasmo mesmo, assim, e só aumenta a nossa vontade de sonhar com esse dia ainda mais, né? Pastor, eu agradeço muito a sua participação, a sua vinda aqui até o Tudo Mais, lembrando que aqui também a casa está de portas abertas para o Senhor. Muito bom matar essa saudade também e trazer um tema tão bom. Espero que Deus continue, né, abençoando muito a sua vida, a sua família e o seu ministério. E, se possível, até breve. Deus abençoe, Tainá. Um grande prazer estar aqui no Tudo Mais. E a você que está em casa, eu quero realmente te encorajar e te animar a viver essa vida para a glória de Cristo, né? Amando pessoas, não independendo, né, da sua situação. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Agradeço muito também a sua participação, viu? Deus continue abençoando sua vida, abençoando esta quinta-feira, né? Está um pouco fria aqui em São Paulo, né? Garoinha. Mas que Deus abençoe muito sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. IPP TV,